Você está ouvindo o Customer Lovers. Olá, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira business school voltada exclusivamente para o cliente. E eu sou o Diego Aquino da High Platform. Customer Experience é muito mais do que um bom atendimento. É uma experiência que envolve todos os sentidos do cliente. Você já parou para pensar em como o setor hoteleiro cuida disso? Nesse mercado, a concorrência é acirrada, não somente entre hotéis, mas também com agências de viagem online. E existem alguns pontos que podem fazer toda a diferença na hora de ganhar o consumidor. A tecnologia mudou a relação entre os hóspedes e os hotéis e trouxe ainda inúmeros desafios. Uma experiência ruim pode viralizar e dar um baita prejuízo para a imagem da companhia. E além do que você citou, Diego, existem inúmeros canais de contato em que o cliente precisa ser visto como único e sua jornada tem que ser satisfatória para depois gerar boas recomendações nas redes sociais. O tema do nosso episódio de hoje é gestão de opiniões de hóspedes, uma ferramenta poderosa para ouvir as necessidades dos clientes e melhorar continuamente a experiência do cliente. E vamos conversar com Leandro Carvalho, diretor de marketing e vendas dos Hotéis Deville. Leandro, seja bem-vindo. Por favor, conte um pouco para a gente da sua trajetória profissional. Boa tarde. Olá, Diego. Olá, Leonardo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, atualmente, como já feita a apresentação, sou o diretor de marketing, estou na posição de diretor de marketing e vendas aqui da rede de Hotéis Deville, encarregado por essas áreas, né, distribuição também, marketing, vendas e distribuição da rede de Hotéis Deville. Atualmente são 9 hotéis em diferentes capitais brasileiras e tem um ecossistema bastante desafiador, considerando que a rede possui hotéis express, hotéis mais low budget e hotéis mais requintados, hotéis com maior complexidade de comercialização. Enfim, é um ecossistema bastante interessante. Eu estou no turismo há mais de 25 anos, tive passagens por alguns lugares, eu talvez não fale porque entrega a minha idade, né? Eu trabalhei na VASP, foi onde eu comecei minha carreira, uma companhia aérea do estado de São Paulo. Na época eram 3, VASP, Varig e Transbrasil, nada a ver com os dias atuais, outra época. Mas de lá para cá eu passei por agências de viagens, operadoras, redes hoteleiras, enfim, tem uma visão bem ampla dos diferentes segmentos do turismo e atualmente de volta à hotelaria, liderando aí as equipes de marketing e vendas da rede Deville. Leandro, como é feita a gestão da experiência dos hóspedes no ramo da hotelaria? A questão da experiência sempre foi, desde os primórdios, né, sempre foi um ponto muito presente na gestão hoteleira. Tudo está relacionado à satisfação do cliente e à experiência dos hóspedes, né? Como já falado na apresentação de vocês, a tecnologia ela trouxe suas contribuições. Mais para frente a gente deve falar sobre isso. Enfim, é um assunto bastante em pauta, é como a tecnologia influenciou a indústria de viagens, especificamente a indústria de hospedagem. Então, nas diferentes dimensões, né, nos diferentes componentes que a tecnologia trouxe para a indústria de viagens está a questão da experiência, como a maneira que você mensura essa experiência, assim como a maneira como você retrata ela como hóspede, né, mudou bastante com a questão da tecnologia. De qualquer maneira, esse ponto de experiência do hóspede é onde tudo se converge, né? De nada vale todo o resto se a experiência final não for boa, se aquela pergunta no check-out do hóspede, o que podemos fazer melhor por você, for nada, vocês fizeram tudo muito bem. Esse é o nosso objetivo e isso permanece mesmo com a tecnologia, apesar de todas as ferramentas, da infinidade de canais que nós temos hoje. O objetivo principal sempre é esse, né? Que o hóspede esteja feliz com a sua experiência e saia satisfeito do hotel. E Leandro, quais as estratégias utilizadas para captar o feedback dos hóspedes e medir a satisfação desses clientes? E como a rede de Hotéis Deville ouve os seus clientes? Como nós falamos no ponto anterior, né, a tecnologia ela trouxe essa facilidade, essa agilidade de você capturar o feedback em tempo real praticamente dos hóspedes, né? Durante a hospedagem você pode entender como que ele está se sentindo, existe uma interação constante das operações com os processos. E se esses processos estiverem bem estruturados, para obter o nível de satisfação, você consegue, inclusive, gerenciar as correções, né? Ou seja, o que precisa ser feito para que aquele problema seja corrigido ainda durante a hospedagem. Então, perguntas chaves e momentos chaves podem ser fundamentais também, como eu já comentei no check-out, na saída do hóspede, o que eu posso fazer para te atender melhor na próxima vez, ou seja,
provocando o cliente para dar uma palavra, para dar uma... Se ele tiver alguma queixa atravessada que não foi bem resolvida durante a sua hospedagem, ali naquela provocação, naquela pergunta, ele pode deixar escapar isso. Para as operações e para o desenvolvimento de um produto hoteleiro é fundamental você saber aonde estão os seus problemas para que eles possam ser resolvidos e que a experiência melhore, né, no final das contas. Então, essa interação constante é fundamental, e utilizar a tecnologia que, de um lado, beneficia e, de outro lado, traz toda a complexidade, né? Porque hoje o cliente, como foi colocado na apresentação também, o cliente com uma má experiência, ele vai replicar isso de maneira viral, e existe um risco muito grande de uma imagem comprometida por conta de algo que tenha acontecido. E como que a tecnologia mudou o modo como o setor hoteleiro se relaciona com os clientes? E quais outros impactos essa revolução digital trouxe para o setor? A indústria do turismo, né, do lazer, entretenimento, turismo, hospedagem, principalmente, eu diria, não somente, mas principalmente, sofreu uma transformação fenomenal na sua estrutura, no seu modelo de negócios e principalmente na forma de comercializar seu produto. Hoje é comum fazer reserva de hotel ou comprar um bilhete aéreo pela internet. Em questão de segundos, você tem a aprovação feita na compra e está no seu e-mail a confirmação. Eu sou da época que os tickets eram impressos à mão, né? Eram escritos à mão. Eu escrevi muito, fui embora para casa com a mão cheia de carbono, né? Que não tinha aquele carbono vermelho na passagem. Eram escritas e hoje em dia toda essa informação está ali. Então, a transformação foi violenta, foi uma das indústrias que mais foram afetadas pela revolução tecnológica e pelo advento da internet. E isso, como eu falei, ajuda muito o processo de gestão, né? E ao mesmo tempo complica muito também como essa gestão é feita, dada a quantidade de canais e a quantidade de processos que correm ao mesmo tempo, né? Por conta dessa aceleração. Leandro, você poderia citar quais são as principais iniciativas e estratégias que o setor hoteleiro coloca em prática para oferecer boas experiências para os seus clientes e isso se refletir em avaliações positivas nos canais sociais? E consegue, se possível, citar algumas ações que os hotéis Deville têm realizado? Interessante dizer, existem algumas máximas, né, hoje, os meios, que a maior empresa de táxi não é dona dos táxis, né? A Uber, a maior empresa de hotéis, não é dona de nenhum apartamento hoteleiro, é a Airbnb. Enfim, essa nova economia, né, a economia compartilhada, o mundo das startups, traz esse novo olhar para as indústrias, e é importante reconhecer a velocidade tecnológica dessas iniciativas e dessas novas vertentes. O que eu quero dizer com isso? É interessante dizer que hoje as iniciativas e as estratégias do setor hoteleiro com respeito à tecnologia, elas são muito mais presentes ou elas estão muito mais desenvolvidas em empresas que se consideram empresas de tecnologia e não empresas hoteleiras, né? Então, existem hoje os sites de reservas de hotéis, de pacotes, que, por sua vez, se desenvolveram muito rapidamente ao longo dos últimos anos. Aliás, eles são fruto dessa inovação, dessa transformação tecnológica que o turismo sofreu, né? As agências de viagens online, os sites de reservas, eles surgiram depois do advento da tecnologia e da internet. Então, eles têm muito a ensinar as próprias redes hoteleiras sobre o processo de comercialização digital do produto hoteleiro, né? Para eles, o produto é o site e não o apartamento de hotel, né? Então, o pensamento dessas empresas é que o site ele precisa ter uma boa usabilidade, uma boa navegabilidade, e esse site passa a se tornar o principal produto dessas empresas. Então, eu diria que a Deville, ela busca muito esse olhar, ela busca muito esse desenvolvimento, se enquadrar ou se igualar, pelo menos, com essas empresas consideradas empresas de tecnologia, para que nós possamos brigar ou se compartilhar ou se complementar de alguma maneira, né, para que a indústria tenha melhores resultados e tenha cada vez melhores opções de compra, né? Então, o cliente ele tem sua preferência, ele é fiel a um canal, a uma plataforma de reservas, e o nosso objetivo é que a plataforma de reservas da rede de hotéis Deville seja conhecida e que os hóspedes gostem, né, curtam navegar pelas nossas plataformas e comprar pelo nosso site. Quais os desafios em lidar com o hóspede no ambiente digital, principalmente quando o número de canais aumentou tanto nos últimos anos? E quais os desafios que os hotéis Deville têm enfrentado? Essa é uma pergunta-chave também, como eu já repeti algumas vezes aqui ao longo do bate-papo. A tecnologia trouxe seus desafios também, né? E, de fato, hoje, lidar com todos esses canais é uma arte. É interessante de dizer também
que a própria tecnologia vem para resolver os problemas que ela mesma criou, né? Interessante isso, porque alguns exemplos fáceis de ilustrar o que eu acabei de dizer. Você criou novas bandas de transmissão e o seu storage, né, a sua capacidade de retenção de arquivos não acompanhou. O que eu quero dizer é que os gigas, os terabytes hoje, fica difícil de você armazenar o conteúdo produzido. Ou seja, a tecnologia avançou muito mais na codificação e na geração de conteúdo do que no armazenamento, né? Então, você armazenar terabytes hoje, você fala de laptops com 1, 2 terabytes, agora começa a surgir outras coisas maior do que isso. Então, muitas coisas acabam gerando esse impasse. E a tecnologia hoje, voltando ao tema aqui, ela traz os chatbots, por exemplo, que são os robôs automatizados dos chats de WhatsApp, de Messenger e etc., que facilitam muito o atendimento, né? Então, eu diria que para essa questão aqui toda, para tentar reduzir o assunto, a integração, eu acho que é a palavra-chave, né? Você ter os sistemas integrados para que você possa gerenciar tudo que você tem, toda essa complexidade de canais, de número de canais e tal, numa base de dados centralizada, numa base de dados única. Então, centralização é fundamental, integração, automação de processos, ou seja, tentar fazer as coisas manualmente é um desafio que muito provavelmente vai dar errado, porque as coisas não estão mais manuais, né? Tudo agora está em crescimento de escala e precisa ser acompanhado junto com a tecnologia, sem dúvidas. Agora, Leandro, quando a gente olha essa questão do feedback, né, muitas vezes a gente fala assim, o cliente ele consumiu o nosso produto, depois ele deu o feedback, a empresa recebe e vai ajustar, mas provavelmente ele pode não ser o beneficiado disso naquele momento, né? Agora, na gestão hoteleira, no mercado hoteleiro, é diferente. É possível ter um feedback do cliente em tempo real durante a sua estadia, para que possíveis problemas possam ser resolvidos ou mudanças sejam feitas naquele momento? Sim, é possível e graças à tecnologia. Talvez esse assunto já existisse, né? Bastava o cliente ele passar a mão no telefone e reclamar de alguma coisa para a recepção. Então, digamos que na hotelaria esse canal sempre esteve aberto, sempre foi possível relatar um problema, olha, meu chuveiro não está esquentando, e a coisa sempre foi em tempo real, né? Então é bom ressaltar isso, destacar isso, que sempre foi o assunto do serviço ali na hotelaria, um chuveiro frio, ou um apartamento sem energia, são problemas em tempo real que precisam ser resolvidos. Agora, hoje em dia, a prevenção, digamos assim, principalmente da experiência, né, é possível você trabalhar isso, como eu falei anteriormente, provocando o hóspede, né, dando chance para ele falar alguma coisa, se é que ele tem alguma coisa ali para ser falada. Então, por exemplo, aplicativos, programas de fidelidade, né, que você pode se logar numa plataforma, interagir com o guest service do hotel, né, o atendimento ao cliente do hotel via chat, via aplicativo. Enfim, hoje existem tecnologias que permitem essa interação do hóspede com uma central de serviço em tempo real e até utilizando dessa ferramenta de provocar o hóspede para tentar prever algum problema ou para tentar reduzir as chances de alguma coisa dar errado. Enfim, isso é importante também, que é essa manutenção proativa, né? Mas, sem dúvidas, é possível colher o feedback em tempo real. E o mais importante, acho que não é só colher o feedback, mas sim apresentar soluções, né, razoáveis em tempo real, porque apenas ter o dado não funciona, não está completo, né? Você precisa ter o dado e agir em cima dele, tomar decisões em cima desses dados. Então, não é só ter a informação, mas são as ações derivadas dessa informação que é colhida. Pesquisa de opinião sempre foi o termômetro da hotelaria. Isso mudou? O que mais vem pela frente na metrificação da experiência do cliente nessa área? A pesquisa de opinião continua sendo, né? Sempre foi o termômetro, de fato, e continua sendo o principal indicador, né? Hoje você tem outros indicadores que as empresas aí, ao longo dos anos, as empresas de consultoria, de auditoria principalmente, trouxeram aí maneiras de sintetizar a métrica, né, de satisfação, criaram o famoso NPS, que é o Net Promoter Score, por exemplo, que é qual é a probabilidade da pessoa indicar o serviço e indicar para mais pessoas, né, que é o famoso boca a boca. Então, essa questão continua, permanece. O que nós agora podemos, né, o que a tecnologia permitiu, é mensurar ou interagir com o hóspede durante toda a sua jornada, não somente durante o processo de reserva ou durante a hospedagem, enfim. Você conhece o seu cliente desde a hora que ele está buscando um hotel em uma determinada cidade. Hoje existem ferramentas de CRM que você é capaz de identificar pessoas trafegando na internet, buscando um hotel em algum lugar que você pode oferecer hospedagem.
Enfim, principalmente essas ferramentas de CRM permitem essa gestão do relacionamento do cliente para que a opinião dele seja a melhor possível, né, da experiência de compra, não somente de hospedagem, mas de compra e de relacionamento com a Deville. É importante ressaltar também a mudança de KPIs, né, de indicadores, ou como você colocou na pergunta, a metrificação, né, ou a volumetria da experiência do cliente, onde que se mede, né? Então, hoje você vê o tráfego da internet, de onde estão vindo os futuros hóspedes, né? Os meus clientes, eles estão vindo dos buscadores da internet, eles estão vindo de um outro site de viagens, eles estão vindo, então, a qualidade do tráfego, inúmeros acrônimos e indicadores, como o custo de aquisição, o CPA, Cost Per Acquisition, o CTR, o Click-Through Rate. Você tem várias siglas para vários conceitos e vários indicadores diferentes. Então, ainda dentro da mesma linha do que nós falamos nas perguntas anteriores, né, a complexidade que a tecnologia trouxe, ao mesmo tempo de facilitar a vida do hoteleiro, realmente é muito presente nessa metrificação, né, e por exemplo, nas redes sociais, como eu faço para controlar tudo que está sendo falado sobre o meu hotel, sobre o meu produto, o meu serviço nas redes sociais, é um dos dilemas que a tecnologia trouxe junto com a expansão aí das possibilidades. Ouvir o cliente é uma das competências principais que as empresas deveriam ter no core dos seus negócios. E quando falamos sobre o mercado hoteleiro, que é reconhecidamente um mercado que dá muita atenção para os seus hóspedes, a gente entende que isso realmente é um ponto super importante e visto por esse mercado com muita atenção. Leandro, obrigado por compartilhar toda a sua expertise e visão sobre esse mercado com os nossos ouvintes. E agora eu gostaria de que você passasse uma mensagem final para todo mundo que está acompanhando a gente. De fato, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar com vocês aqui, por esse momento tão gostoso. E, de fato, vai continuar sendo um desafio para que nós possamos mensurar os resultados e estabelecer estratégias para que o hóspede esteja satisfeito com a sua hospedagem, com o seu serviço. Isso sempre foi o mais importante na hotelaria, ganhou mais destaque ainda depois do advento da tecnologia. Interagir com o hóspede em tempo real já é uma possibilidade, né? A gente não fala de futuro, a gente fala de atual, através da inteligência artificial. Muito se fala também sobre machine learning, né? Que é o aprendizado da máquina, ou seja, tudo que nós estamos fazendo hoje na internet está sendo mensurado, está sendo medido e a máquina está aprendendo com isso. Então, nós estamos instituindo uma lógica através dos algoritmos e da inteligência artificial, do machine learning, né? Do aprendizado, uma lógica que nunca tivemos antes, e que vai permitir novas fronteiras, né? Que vai permitir uma nova interação, um novo nível de interação com a indústria em geral e principalmente com as viagens de turismo, né? O momento é muito positivo, a recuperação, a retomada é notória, nossos hotéis já respondem ao retorno, à retomada das atividades comerciais e contamos com a tecnologia para permitir que o cliente nos encontre de maneira fácil, né? Eficiente e que possa usufruir, ou seja, do nosso site, visitar os nossos hotéis através do nosso site e efetuar sua reserva em um dos canais de sua preferência em um dos hotéis Deville. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos que têm acompanhado nossos episódios. Fiquem ligados, pois tem muito conteúdo disponível no YouTube e nas plataformas digitais. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.